dia a todos. Eu sou coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde. Então, nós trabalhamos com todas as emergências em saúde pública. Então, como a doutora Regina estava falando lá desde o início, dos primeiros rumores dessa pneumonia, sem causa definida na China, a gente começou a monitorar esses casos, né, junto também com o Ministério da Saúde, e ficamos né, nos preparando realmente para o que aconteceu, fazendo os planos de contingência, fazendo o monitoramento dos casos, e um dos primeiros desafios da gente foi como fazer a contabilização desses casos, porque na rotina, com todas as doenças de importância de saúde pública, todas elas são notificadas prioritariamente em sistemas de notificação nacionais, né? Mas com a COVID, a gente precisava desses dados em tempo real. Então, inicialmente, esse foi um desafio para a gente. Em qual sistema que nos desse essa informação em tempo real, isso eu digo a nível nacional, né? A gente ia conseguir compilar esses dados. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês, na minha fala, de como a gente juntou todos esses dados da COVID, como que a gente entrega esses painéis para a população, tá? Karen, você poderia começar a apresentação, por favor? Karen? Obrigada. Então, essa é a plataforma que a gente chama de plataforma Boa Vista. Eu acho que muitos já têm conhecimento, né? Ela fica pública no site do Estado, que depois eu vou passar aqui para vocês. E esses são os dados que são veiculados todos os dias na mídia. O que a gente fazia inicialmente, para vocês terem ideia, era compilar todos os dados de forma manual numa planilha em Excel. E aí, posteriormente, nós, em trabalho em conjunto com o CIASC, que é o Centro de Informação e Automação do Estado, foi criada essa plataforma Boa Vista para agrupar todas as informações de casos e de óbitos sobre a doença, tá? Karen, você pode passar? Então, esse é o site, coronavírus.sc, eu vou deixar no último slide, e tem todas essas informações aqui disponíveis no site. Nesse ícone aqui, transparência, painéis, casos e óbitos, vocês vão encontrar aquele painel que estava aparecendo antes. Passa mais um para mim, Karen, por favor. Então, hoje, o que a gente tem? Todas as informações, elas saem da ponta, que a gente chama, né, que são dos municípios, dos hospitais, dos laboratórios privados, de clínicas, de farmácias, com os testes, né. Então, todas essas informações, elas são inseridas em vários sistemas. Hoje a gente tem o ESUS, que é um sistema de notificação de casos leves a moderados, tem o CIVEP Gripe, que é um sistema que já existia, que recebia as notificações de síndrome respiratória aguda grave, que fazia vigilância de influenza, né, para gripe. Então, todos os casos graves, hospitalizados hoje de COVID, são notificados nesse sistema, CIVEP Gripe. Existe o sistema SIM, que é o sistema de mortalidade, então, todos os óbitos são notificados nesse sistema. Tem o SC Digital, que é uma plataforma que a gente também fez agora para a pandemia da COVID, para que os laboratórios privados começassem a notificar aqui dentro, né, dessa plataforma. Tem o sistema GAL, onde todas as amostras que vão para o laboratório central, que é do Estado, são notificados também. Na verdade, né, a requisição passa por esse sistema, e a gente ainda recebe um e-mail específico para óbitos, para juntar essas informações. Então, todas essas informações que vocês estão vendo, elas são agrupadas nessa plataforma Boa Vista. Pode passar mais um pouquinho, cara? E o que a gente faz com essa informação? A gente gera esse painel diário, que foi aquele primeiro painel que eu mostrei para vocês,
e transforma esses dados em informação. Então, a gente divulga para a população, para a imprensa, através de boletins, subsidia os municípios para a tomada de decisão com esses dados, né, para a gestão pública, transforma esses dados em informações analíticas, né, em painéis, e disponibiliza tudo em dados abertos. Então, hoje, todos esses dados que a gente consegue agrupar, eles estão disponíveis para a população, num formato de dados abertos, anonimizado, então não consegue identificar a pessoa, né, mas está disponível para a comunidade científica, para a população que tem interesse, para a própria imprensa, para poder divulgar isso, tá? E pode passar mais uma, cara. Mas, posteriormente, né, a esse desafio que a gente teve de conseguir agrupar esses dados, a gente precisou fazer ferramentas, construir ferramentas para poder analisar o risco potencial dessa doença no estado. Então, a gente criou uma matriz de risco potencial, que eu acho que é essa que vocês ouvem falar por muito tempo, que é esse mapinha, que são essas cores que aparecem em laranja, em vermelho, em amarelo, em azul. A gente está ansiando por ver essa corzinha no mapa. E o que é esse mapa? Esse mapa é muito importante, porque é ele que vocês veem referenciado nas portarias, para dizendo, né, que orientam o que abre agora, o que fecha, por que a escola vai retomar se tiver tudo no azulzinho, ou ela retoma se tiver no laranja. O que isso representa? É importante que vocês tenham esse conhecimento, né? Então, pode passar um também, Caio. Esse mapa, ele também está disponível nesse mesmo site. Se vocês forem no ícone Apoio à Decisão, Gestão de Saúde, ele só tem que abrir com o Explorer, tá? Porque com o Chrome a gente não consegue abrir e visualizar esse mapa. Então, vocês conseguem visualizar porque ele é atualizado semanalmente, tá? E o que ele representa? Passa mais um. Ele é baseado nesse modelo teórico. Então, no início da pandemia, o que se esperava, né? Qual era a nossa estratégia? Na verdade, a estratégia do mundo. A gente tinha uma população de suscetíveis no mundo, por ser uma doença nova, né? A gente tem conhecimento hoje de que a doença, na maioria dos casos, ela apresenta sintomas muito leves, ou ela pode nem apresentar sintomas, né? Que a gente chama de assintomáticos, ou dos oligossintomáticos, que são aqueles que apresentam pouquíssimos sintomas. Isso representa 80% dos casos, é muito, né? Porém, desses 20 que vão apresentar sintomas, a gente pensa que 10% dessa fatia ainda vai agravar e vai precisar de serviços de saúde, que foi o que aconteceu na maioria dos países. Muita gente ficou doente ao mesmo tempo, o que acabou colapsando o sistema de saúde, porque não tinha preparo suficiente para atender tanta gente num curto espaço de tempo. Então, a nossa estratégia era fazer com que a gente conseguisse achatar a curva de contaminados. Isso foi utilizado muito no início, né, essa fala, a gente precisa achatar a curva. E o que é achatar a curva? É reduzir ao longo do tempo o número de pessoas infectadas. Então, a gente precisava que as pessoas fossem se infectando aos poucos, né? Então, a gente consegue olhar essa curva aqui. Essa curva maior, esse pico maior aqui, é o número de casos da evolução natural da doença, se a gente não fizesse nenhuma medida de restrição. Ou seja, a gente tem um vírus novo, a gente tem pessoas suscetíveis, isso quer dizer que muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo. E esse tracejado aqui, essa linha, é a capacidade do sistema de saúde, lá no início, né, que não tinha um preparo, não tinha um incremento. Então, o que acontece? A gente ia ter muita gente doente, muita gente precisando de hospital, e teríamos uma capacidade de saúde limitada. Então, o que a gente precisava? Adotar medidas específicas de controle da doença, para que nem todo mundo fosse exposto, para que nem todo mundo adoecesse ao mesmo tempo, para que a gente conseguisse preparar o sistema de saúde para ter uma capacidade um pouco melhor, tá?
Então, pensando nessa estratégia, a gente adotou uma matriz de risco, né? Porque não adiantava só avaliar número de casos, número de óbitos, a gente precisava de uma série de características para avaliar o risco dessa população, né? Passa um slide para mim, Karen, por favor. Então, o que é a matriz de risco? Essa do mapinha que mostra as cores, ela nos diz. Ela é baseada em 4 dimensões. Uma das dimensões é o isolamento social. Então, ela vai avaliar a atividade dos casos e o potencial espalhamento da COVID. O que isso quer dizer? Quantas pessoas eu tenho infectadas naquele espaço de tempo, quantas pessoas eu tenho infecção ativa, que é aquela pessoa que pode estar transmitindo. A gente viu o videozinho agora que mostra que uma pessoa, ela pode infectar nos 10 dias ali, desde o início dos sintomas, né? Ela começa um pouquinho antes, uns 2 dias antes de ela começar a ter sintomas, ela já pode estar transmitindo. Então, a gente usa essa margem para dizer que é o tempo de transmissão. Esse é o caso ativo, esse é o caso que está eliminando o vírus no ambiente, tá? Então, a gente avalia isso, a gente avalia o RT, acho que vocês ouviram falar muito disso, e o que é o RT? Eu vou falar de forma, ele é um pouco mais complexo, mas eu vou falar de uma forma muito simples, tá? Ele mede a taxa de contágio, ou seja, quanto que uma pessoa pode transmitir, né, dentro de uma população para outras. Então, se eu tenho um RT de 3, quer dizer que uma pessoa, pela exposição, né, pela taxa de deslocamento daquela população, pelo índice de isolamento baixo daquela população, quando eu tenho um RT de 3, quer dizer que uma pessoa transmite para cada 3 pessoas. Quando eu tenho um RT menor que 1, quer dizer que uma pessoa pode ou não transmitir para uma outra pessoa. Então, o ideal, o desejável para a gente é que a gente tenha sempre um RT menor que 1, né? Porque daí, teoricamente, eu não sou, talvez, tão competente de transmitir essa doença para uma outra pessoa. Quando a gente tem um RT maior que 1, a gente possivelmente tem um aumento exponencial da taxa de contágio, porque se eu tenho um RT de 2, eu já transmito para 2 pessoas, essas 2 pessoas transmitem para mais 2, e assim a gente vai tendo um aumento exponencial. Então, existem modelos matemáticos que fazem isso. A gente usou também essa ferramenta para analisar o modelo. A matriz, ela utiliza isso, ela utiliza, então, o número de casos, a taxa de incidência, esse RT que eu falei para vocês, utiliza a letalidade, utiliza a taxa de ocupação de leitos, tanto de leitos de UTI quanto aqueles leitos clínicos de enfermaria, né, para os casos que não são tão graves, que às vezes não precisam de respirador. Ele mede também a reorganização dos fluxos assistenciais. Quantos dos meus profissionais de saúde estão ficando doentes? Essa conta também entra para a matriz. Então, quanto o Estado, né, e os municípios estão conseguindo testar, isso é muito importante, porque quando a gente testa e descobre um caso positivo, a gente consegue ir atrás dos contatos e fazer o isolamento, e a gente consegue quebrar aquela cadeia de transmissão. Então, essa matriz de risco potencial, ela avalia todos esses indicadores, para dizer que aquela região tem um risco maior ou um risco menor. Karen, pode passar o próximo. Eu nem vou me ater, na verdade, né, a esse gráfico, só para mostrar para vocês que é um cálculo complexo que a gente faz para determinar o risco de cada região, né, de tudo isso que eu falei para vocês. Então, a gente leva em consideração a taxa de isolamento, o RT, o número de casos está aumentando ou não, o número de óbitos está aumentando, todos esses fluxos assistenciais, a ampliação dos leitos, e isso vai dar um parâmetro para a gente avaliar se aquela região está no nível moderado, que é o nível azul, um nível alto, que é o amarelo, um nível grave, que é o laranja, ou um nível gravíssimo, que é o vermelho. Então, vocês lembram que há semanas atrás, mais ou menos em julho, basicamente, praticamente todo o estado estava no nível gravíssimo. E agora, Karen, você poderia voltar para o mapa, por gentileza? E essa é a atualização da semana passada.
Então, amanhã vai ter a atualização desse mapa, porque sai todas as quarta-feiras e fica disponível naquele site. Agora, ainda bem que nós já estamos no laranja, né? Quer dizer que a gente está melhorando um pouquinho, que o número de casos está diminuindo um pouquinho, que o número de óbitos está também diminuindo, a gente percebe isso, né? A gente percebe tanto visualmente olhando os números, quanto nessa análise analítica com essa ferramenta de matriz de risco. Hoje a gente só tem a região Nordeste no nível vermelho, e a região do Extremo Oeste, que está um pouquinho melhor, está como nível alto, e todas as portarias, todas as regulamentações, todos os regimentos que saem do Estado são baseados nessa matriz de risco. Então, as orientações do que fecha, o que não fecha, agora as escolas podem abrir ou não podem abrir, ou elas só podem abrir quando a gente estiver no nível moderado, que é quando o mapinha estiver tudo em azul, justamente para a gente avaliar o risco, né, que a população catarinense tem nesse momento em relação à Covid, e o que pode abrir ou não, porque tem atividades que apresentam um risco maior de transmissão e tem atividades que apresentam um risco menor, e isso é um balanço, né, porque a gente não pode ter somente o olhar da saúde. Se a gente tivesse esse olhar da saúde, a gente diria, olha, fecha tudo, fica todo mundo em casa, até a gente ter uma medida eficaz para o vírus. A gente sabe que não funciona assim, então tem todos os pesos, né, tem o peso econômico, tem o peso social, e por isso a gente teve que pensar em ferramentas para colocar todos esses pesos na balança e poder fazer uma avaliação, tá? Isso é só uma contextualização de como a gente faz para que vocês entendam, porque é importante, né, vocês vão ser replicadores para os alunos, para a sociedade, então é importante que vocês saibam que existe um trabalho técnico, né, por trás de todas as orientações, de todos os números que vocês veem, né, qual é a forma, como que a gente chegou a esses números, como a gente chegou a essas ferramentas de avaliar um risco, né. E quando o professor Mário estava falando, eu gostaria só de fazer algumas considerações rapidamente. Eu lembrei, quando ele estava falando da percepção do risco, eu lembrei muito do início da pandemia, quando a gente estava fazendo monitoramento, lá em meados de fevereiro, início de março, quando começaram os nossos primeiros casos importados aqui, que a gente via na TV aquele número de mortes absurdo na Itália, que não tinha caixão para todo mundo, né, aquela coisa triste, e a gente, enfim, mesmo o técnico, né, tem aquele olhar assim, meu Deus, isso vai chegar aqui, de que forma isso vai chegar aqui, a gente vai conseguir lidar com isso, a gente vai conseguir, enfim, né, ter ferramentas a tempo, e, por um lado, eu acho que a gente teve muita sorte, porque, né, é triste falar dessa forma, por um lado, mas por outro não, porque nós aqui do Hemisfério Sul tivemos um tempo para ter um pouquinho do conhecimento da doença, do que estava acontecendo lá no Hemisfério Norte, para se preparar, diferente do que aconteceu com eles, né, então, eu tenho muito em mente isso que aconteceu na Itália, porque isso me marcou, e eu acho que eu fiquei esperando que talvez isso acontecesse aqui. E claro que hoje a gente não tem tantas ferramentas para mensurar o que a gente fez que deu tão certo, ou o que a gente fez que deu errado, o que a gente poderia mudar. Isso depois da pandemia vai sair muitos trabalhos comparando, né, as estratégias de cada país, as estratégias de cada estado, o que foi bem sucedido, até para que a gente possa se preparar para futuras pandemias. Mas hoje, já que eu falei da Itália, só para a gente pensar também e fazer uma comparação, não sei se seria a comparação ideal entre Santa Catarina e Itália, tá? Pela questão do território, pela questão da população, mas como foi o país que me veio à mente, eu vou fazer algumas comparações para a gente ter, para a gente poder pensar, tá? Então, hoje Santa Catarina tem um pouco menos de 7 milhões de habitantes, tá? Diferente da Itália, que tem 60 milhões, então, quase 10%, né? A menos, Santa Catarina tem a menos. Santa Catarina tem também um território 3 vezes menor que a Itália. Mas o número de casos, hoje, pela última atualização daquele painel que eu mostrei para vocês, Santa Catarina tem 206 mil casos, 372 mil casos confirmados. A Itália, pela última atualização, tem 299 mil
1.500 casos, tá? Em números de mortes, a Itália teve 35.700, enquanto Santa Catarina tem 2.656. Então, é um número muito menor. Como eu falei para vocês, eu tô falando em números e um comparativo para a gente pensar, né? Depois a gente vai ter esses estudos analíticos mesmo, comparando as estratégias de cada país. Mas é importante pensar que a gente conseguiu se estruturar, a gente conseguiu dar algumas respostas. Mas qual é o problema agora da percepção de risco, né? Quando chegou aqui, eu lembro que todo mundo ficou apavorado com essa questão da Itália. Nossa, tá morrendo 700, 800, 900. Quando chegou aqui no Brasil, e aí começou a morrer muito mais que isso, que às vezes tinha dia que morria 1.500 pessoas, parece que já estava todo mundo anestesiado, né? Porque a gente já estava muito tempo vivendo a pandemia, era uma coisa diária, constante. E o que a gente tem que pensar para agora é isso, porque está todo mundo cansado, está todo mundo cansado em falar de coronavírus, está todo mundo cansado de ficar em casa. E nesse momento, a gente está numa fase de desaceleração da doença mesmo, a gente tem percebido, está diminuindo o número de casos, está diminuindo o número de óbitos, a gente vai chegar numa temporada de calor, ninguém mais vai conseguir ficar em casa. Então, o que a gente tem que pensar, e o que a gente tem que levar para a população precisamos ter mudanças de hábitos. O que é isso? A gente vai viver um novo normal, talvez por muito tempo, a gente não consegue. Eu não sei quando vai sair uma vacina, quando eu vou ter uma medida eficaz para viver a vida que a gente tinha em 2019, né? Então, a gente tem que pensar no quê? Nesses cuidados de precaução individual, que é um novo normal. Talvez a gente tenha que usar máscara há muito tempo, talvez a gente tenha que usar álcool o tempo todo por muito tempo, e talvez a gente tenha que evitar um pouco aglomerados de pessoas por um bom tempo ainda. Então, isso é importante, a gente ter essa percepção de que não é porque as coisas estão melhorando que a gente ainda não tem o perigo, que a gente não tem um risco, né? Então, essas eram as considerações que eu queria deixar para vocês em relação a essa percepção e a questão dos números, né? A gente também tem que pensar que agora, o que aconteceu nos outros países? Diminuiu o número de casos, exatamente numa época sazonal, porque quando chegou o verão, começou a diminuir o número de casos, as pessoas se expuseram mais, saíram mais, e agora tem aumentado o número de casos de novo. Isso pode acontecer aqui? Pode. Então, a gente não pode relaxar com as medidas de precaução individual, ou seja, a gente tem que adquirir esses hábitos. São hábitos para a vida.